todos bem? Graças a Deus. E na aula de hoje, vocês irão colocar em prática o que foi desenvolvido durante essa semana, certo? Vamos para o início de conversa, fazer a leitura dessa tira. Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. Chega, não quero saber essas coisas. Nós vamos analisar as orações desse segundo quadro aqui, certo? Quem são os agentes da ação expressa pelo verbo? Né? Nós temos o verbo comer aqui em todas as orações. Quem é o agente dessa primeira oração? Peixes. Da segunda, pássaros. E da terceira, gato. Se esses agentes fossem retirados, né? Fossem apagados das frases, elas teriam sentido? Por quê? Não teriam, né? Porque nós não teríamos a informação a que se refere o verbo, né? Então, alguns verbos, eles necessitam de um ser ou algo que realiza a ação, né? Esse algo nós chamamos de sujeito. Então, a gente pode definir o sujeito como o elemento a qual a informação se refere. Mas a informação pode ter mais de um referente. Veja, em peixes como insetos, né, nós identificamos que o elemento a que a informação se refere é peixes. Então, nós dizemos que o sujeito ele é simples, por ter apenas uma informação, ou seja, um núcleo. Mas se a oração estivesse organizada dessa forma, peixes e sapos comem insetos, nós teríamos aí dois elementos principais, peixes e sapos. Então, nós dizemos que o sujeito seria composto por ter duas informações principais, ou seja, dois núcleos. Vamos agora ler essa tira. Suzy, me desculpe por ter te xingado. Eu não queria ferir seus sentimentos. Bem, você conseguiu ferir meus sentimentos, mas eu aceito suas desculpas. Obrigada. Oba, graças aos céus, eu me livrei dessa. Pensando bem, quero ver você rastejando mais um pouco. Observe essa oração em destaque, né? A gente já identifica o verbo no início dela, né? Quero, né? Mas a quem esse verbo se refere? Quero. Quem? Quem quer? Né? Podemos localizá-lo na tira? Na tira não é possível identificá-lo, né? Mas nós sabemos a quem ela se refere, que é a primeira pessoa, no singular, eu, né? Ou seja, Suzy. Ela não precisou falar o eu para que a gente entendesse que se trata dela. Ou seja, ela quis dizer, eu quero ver você rastejando. Certo? E nesse caso, nós dizemos que o sujeito ele é oculto ou desinencial, né? Pois, embora não apareça na frase, nós podemos identificá-lo pelo contexto e pela desinência do verbo. Observe agora essa tira de Mafalda. Não tenho nada contra os pobres, pelo contrário. Acho que precisam de ajuda e compreensão. E tem mais. Estou convencida de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. Observe a oração do segundo quadro, né, em que a gente identifica o verbo que é precisam. Mas o sujeito, quem é? Não há uma referência a ele, né? Pela desinência do verbo, nós não conseguimos identificar, né? Porque eles precisam. Mas quem são eles? Nós não sabemos. Então, nós dizemos que esse sujeito ele é indeterminado, que não sabemos identificar o ser de quem se fala. Observem agora. Está chovendo há semanas, não suporto mais. Ora, a chuva faz bem às plantinhas. Obrigado por me lembrar disso. Nessas orações, né, temos a ação verbal, mas não há um sujeito a quem atribui essa ação. As ações de chover, fazer sol, fazer frio e nevar, independem da existência de um sujeito. Quando não existe a quem atribui o processo verbal, dizemos que o verbo é impessoal e não há um sujeito na oração. Trata-se, então, de oração sem sujeito. Agora o próximo. Minha ficha é limpa, sempre uso luvas. Nós temos aí duas orações, né? Como é que nós sabemos? Porque nós temos dois verbos, é e uso. Qual é o sujeito da primeira e da segunda oração? Minha ficha é limpa. O que é limpa? Minha ficha. Então, o sujeito dessa oração é minha ficha, né? Como nós temos a informação principal que é ficha, então o sujeito ele é simples, né? E sempre uso luvas. Quem usa luvas? Eu, né? A primeira pessoa que estava falando. Então, esse sujeito ele é desinencial.
Vocês vão agora pegar o livro de vocês na página 44, né? Vamos ler esse poema que mostra a importância da palavra na resolução de conflitos e como a falta dela também pode ser prejudicial. Acompanhe a leitura. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho nessa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Eduardo Alves da Costa. O poema ele critica o comportamento humano, mas que crítica ele faz? Crítica à omissão e à falta de reação do ser humano em relação aos acontecimentos que o ferem. Indique as ações sofridas pelo eu poético nos seguintes trechos. Versos 1 a 4. O eu poético sofre o furto de uma flor do seu jardim. Versos de 5 a 8. As flores de seu jardim são pisadas e seu cão é morto. E versos de 9 a 15. O eu poético tem a luz roubada e a voz da garganta arrancada. É possível afirmar que o eu poético faz uma crítica social e, ao mesmo tempo, sensibiliza e emociona o leitor. Justifique essa afirmativa com exemplos retirados do poema. O eu poético compõe cenas utilizando elementos com os quais nos relacionamos emocionalmente, como em pisam as flores do nosso jardim e matam nosso cão, até chegar diretamente em nós, arranca-nos a voz da garganta. Faz isso para nos alertar sobre como tudo que temos e somos vai sendo destruído quando não reagimos, até que não possamos fazer mais nada. Daí a importância de sabermos usar as palavras certas nos momentos certos. 4. A interpretação desse poema pode ser variada e aplica-se a diferentes situações da vida. Dê um exemplo de uma situação do cotidiano que esteja relacionada àquilo que o poema critica. É uma resposta pessoal que você vai responder de acordo com a sua experiência de vida, certo? Agora, compare esses trechos do poema. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor. Trecho 2. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Em qual dos dois trechos há uma identificação explícita do sujeito na frase? Indique qual é o sujeito. Tá claro na oração aqui. Ó. Na primeira noite, eles se aproximam. Quem se aproxima? Eles. No trecho 2, a que pronome se refere às expressões já não se escondem e não dizemos nada? A primeira expressão se refere ao pronome eles e a segunda ao pronome nós. Quem não se esconde, eles, e quem não diz nada, nós não dizemos nada. Que pronome implícito no trecho 2 indica que o leitor também pode ser incluído no problema apresentado? O pronome nós, né? Ele está incluindo o leitor também. De que forma foi possível identificar esse pronome? Pela terminação e desinência verbal. Certo? Concluímos as nossas aulas dessa semana. Espero que vocês tenham conseguido tirar bom aproveitamento. Fiquem em paz.